Paz do Senhor, Diácono Nelson. A paz do Senhor, amado pastor Ricardo. Amém. E a todos que estão conectados conosco mais na Conexão Bíblica. A paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, a mais uma live, né? Amém. E começamos com oração, né? Amém. Vou fazer uma pequena oração. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por este momento. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nada tem nos faltado. Nós sabemos, Pai, que a palavra do Senhor Jesus, o próprio Senhor disse que no mundo teríamos aflições, mas que temos que ter uma mente renovada para ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e a vitória do vitorioso invicto Jesus Cristo. Amém. Perdoa os pensamentos conscientes e inconscientes, situações que o nosso coração, como diz Jeremias, malvado e perverso que o conhecerá, traz, Senhor, a gente fazer com que desagrademos o nosso convidado, o Espírito Santo, que nos selou e tem, Senhor, habitado dentro de nós. Senhor, nos guarda, nos livra, nos esconde. Senhor, que a Tua palavra, na oração de Jesus Cristo, em João 17, seja verdadeira em nós. E no versículo 17, dizendo, santifica-os na verdade, a Tua palavra é verdade. Nos separa cada dia mais próximo de Ti, e que esse estudo da tricotomia venha, Senhor, fazer com que corações, Senhor, sejam, Senhor, quebrantados, contritos, para que entendam que o Senhor Jesus não desiste de ninguém. Ele está na posição de braços abertos, como um dia ele esteve na cruz. Mas hoje ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Muito obrigado, Senhor. Abençoa o diácono Daniel, que neste dia não pôde estar conosco. Abençoa a nossa casa, a nossa família, e daqueles que estão ouvindo e que estão, Senhor, conectados, ou irão conectar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Então, resumidamente, falando sobre a natureza da tricotomia, a natureza tríplice do homem, a gente sempre começa dizendo, né, o que é. Nós falamos que, dizemos, né, nós somos uma alma que tem o espírito e habita no corpo, baseado em 1 Tessalonicenses 5, 23, Amém. na parte B, e também em Hebreus 4, 12. Nós começamos todas as vezes falando sobre isso. Perfeito. Dizendo que o espírito é a parte do homem que lida com a dimensão espiritual. É o Deus e o ser humano. Amém. Ser humano e Deus. Falamos da alma, quer dizer, falamos da alma, é verdade, falamos da alma, vamos falar do corpo, que lida com a dimensão mental, raciocínio, poderes, intelecto, desejos, a né? parte psíquica, que a mente, né? Eu também falei em um dos nossos episódios, né, da Conexão, que quem é psicólogo, né, sabe muito bem, né, que eles lidam só com a mente, né? Só que a constituição humana vai muito além da mente. Sim, sim. Sabe? Então é que os psicólogos, os estudiosos, né, os profissionais da área, eles procuram saber por que a pessoa está naquele estado, né? Só que nós vamos muito além, né? É verdade. Nós conhecemos o Criador, aquele que realmente ele nos fez, Sim. e ele nos dá esse discernimento pela sua misericórdia, através do Espírito Santo, ele nos dá esse discernimento para sabermos. Por isso que eu falo, né? Quando há um psicólogo assim, que ele é um cristão, é uma grande bênção, né? É verdade, porque ele trata do conhecimento humano, mas com a faculdade, vamos dizer assim, o conhecimento do Criador e do mundo espiritual que a Bíblia nos garante. E nós vamos... É uma inspiração a mais, né? Sim. E baseia nos conhecimentos pelos quais ele aprendeu, mas é pautada na palavra de Deus. E a boca de Deus é a palavra de Deus. É né? a boca de Deus. E o corpo nós vamos lidar hoje, que é o aspecto físico, o aspecto visual, né? O aspecto que nós vemos. Os dois, alma e espírito, não vemos. Exato. Quem vê é o Senhor. Essa é, como eu disse, né? a parte imaterial do homem. Imaterial, exatamente. E aí havia uma confusão, né?
até alguns tempos atrás, eles confundiam alma e espírito como um só, né? E ainda tem pessoas que acreditam na dicotomia, não na tricotomia. Isso, né? Ainda tá essa polêmica, né? E é uma diferença que Deus, né, fez nós a imagem e semelhança dele, baseado, né, naquilo que Deus deu, né, o fôlego, ele soprou dentro das narinas de Adão, mas também na passagem do capítulo 2, ele diz que fez ele como barro, né, e o barro é uma constituição física e tem alguns elementos químicos, né? Então nós temos oxigênio, nós temos alguns itens que, enfim, vão agregar, né, a terra. E nessa parte aqui, Gênesis 2, né, que quando fala, né, que, se eu não me engano, que formou, né, o homem, né, quando Deus formou o homem, criou, né, sim, ele fala, né, que e assoprou o espírito após ele ter formado o homem, né, da terra, né, e assoprou o seu espírito, e o homem se tornou o quê? Alma vivente. Né? Aí você vê a diferença entre o espírito, né, exatamente, e a alma, né? E aí o corpo, né, como eu falei, tem oxigênio, tem nitrogênio, tem alguns elementos físicos, né? Hidrogênio, cálcio, fósforo, potássio, e aí vai fazendo uma relação, uma tabela química, né, que a gente estuda no colégio, mas nós vamos entrar hoje, que pretendemos finalizar, sobre o corpo. Mas voltando àquilo que eu queria me expressar, em relação que há uma diferença da constituição do ser humano, a imagem e semelhança do Senhor, do que o do animal. Se você for lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 22, acho que é 21. O rei Salomão começa a falar sobre vários assuntos, né? Poderia começar, acho que no 18, né? O homem... Os que estão nos acompanhando, né? Se quiserem também abrir, fique à vontade. Eclesiastes 3, né? A partir do 18. Versículo 18. O da início disse eu no meu coração. Salomão falando, né? Exatamente. É por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los. E eles possam ver que são em si, mesmo como os animais. Vamos lá, vai indo, até o 21. 21. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Deixa eu fazer uma parte. Ele está falando em suceder, né? Sim. Ele está comparando o homem com os animais, mas numa situação de vida e morte, né? Mas vamos lá. Assim, só quer dizer assim, no aspecto de vida e de morte. O curso, né, da vida. Né? Da vida. O ser humano é gerado, né? Principalmente aqui eu creio que ele estava falando de animais mamíferos, né? Então falando não de outros animais ou de outras classes, né? Como insetos, etc. Mas aqui está falando num comparativo, né? Então, porque a mulher gera, né, no ventre, os animais geram também no ventre, e aí a vida tal, mas aí há uma diferença. Vamos lá. Dando continuidade, hein? Assim como morre o outro, todos têm o mesmo fôlego, né? E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Aí o 20, todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. E o 21, quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima, e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra, e aí finalizando 22, né? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele?
Então, aí ele está fazendo uma comparação de morte e de vida, né? É a questão de morte e de vida. Mas aí nós sabemos que nessa época não havia muito conhecimento, por mais que Salomão pediu sabedoria, uma coisa ele não sabia, que havia uma distinção para um ser humano, que é racional, Sim. e para um ser humano irracional. Então, o animal ele tem corpo, alma. Só. Então, se a gente for lá pegar a alma, né, a mente, né, então o animal ele é irracional, mas ele tem o quê? Ele, muitas vezes, você pega animais que eles expressam carinho, né, mas é uma coisa que a palavra certa que eu estou tentando buscar aqui Instintiva, né? Por instinto. Que é por instinto, Sim. exatamente, é por instinto. Então, essa é uma diferença. Então, o que Salomão estava querendo dizer, né? Aqui ele estava querendo colocar como uma questão de, apesar de ter o mesmo fôlego, quem pode dizer para onde vai? Nós sabemos que a Bíblia garante que morreu o animal, corpo, né, e alma morrem. É verdade. Então, não há uma esperança, né, de uma vida, né, como o ser humano tem a opção de viver com Deus ou sem Deus. É verdade. Aqui e lá. Né? Até os animais irracionais não têm, assim como eu disse algumas horas atrás, a alma prestação de conta. Sim. Eles não têm essa consciência. É verdade. Os irracionais, eles não têm essa diferenciação que é pecado e o que não é. É verdade? Exatamente. Não tem. Porque eles andam, na verdade, por instinto. Alimentação por instinto, Exatamente. Beber água por instinto, às vezes um carinho. É o que, obviamente, o próprio Deus colocou. Até o instinto de sobrevivência, né? Exatamente. Então, não há uma questão de o animal ter um raciocínio. Então, nós quebramos alguns paradigmas, por exemplo, daquela estudo de Darwin, né? Da evolução. Da evolução teoria da evolução. Animal. Então, nós quebramos esta teoria em relação, né? Nós viemos do macaco, né? Impossível, nós viemos de Adão, com certeza. Já viemos, nosso primeiro irmão, né? Adão, né? E já veio adulto, né? Exatamente, já veio formadinho, sem nenhum tipo de a princípio não tinha erro de fabricação. Não tinha. Houve erro de propósito. Né? Houve erro de querer não obedecer. É verdade. Né? Optar por não obedecer. Né? Então, a palavra de Deus... A garantia dele seria eterna, né? Sim. Mas por conta da desobediência, essa garantia foi limitada. Hein? Exatamente. E aí nós vamos colocar o último, né, da tricotomia, que é o corpo. Né? Perfeito. Quer falar alguma coisa em relação à tricotomia, no caso do corpo? Né? Com relação ao corpo, né, eu ponho algo aqui, né, que aquilo que eu falei, né, vale relembrar, né, para os que não acompanharam no primeiro capítulo, que nós fizemos a diferenciação do espírito, né, que é o contato do homem com Deus, né, a alma que o homem tem o conhecimento de si mesmo e o corpo o conhecimento do mundo, através dos 5 sentidos. Né? Exatamente. E aqui eu falo assim a respeito, passando quando o espírito do homem é santificado. Né? Então, né, eu vou citar alguns exemplos aqui, né, a respeito do corpo. Quando o corpo ele é santificado, né, realmente ele tem um contato maior com Deus, que é através do espírito que há essa comunhão, né, essa intimidade. E quando ele se une com a alma do homem, né, que é o conhecimento de si mesmo, aí o homem começa a se sujeitar à vontade de Deus. Exatamente. Aí é o que é? Realmente algo que se torna único, entendeu? É isso que Deus quer de nós, de você que está em casa, que não é crente em Jesus Cristo, ou está, por algum motivo, Deus providenciou que você estivesse assistindo essa conexão bíblica. Então, o quê? Isso é a intenção do homem. Porque através do Espírito que ele colocou
o próprio Deus colocou no homem, essa é uma parte que Deus separou, que foi perdida, como nós falamos há pouco, pela desobediência de Adão. Deus resgatou isso através de Jesus Cristo. É a única forma do homem, né? Homem, mulher, o ser humano em si, ter contato com Deus, através do Espírito. Então, Eles se tornam um só com o Espírito Santo de Deus. aí tem aquela questão. Quando nós falamos do corpo, é um homem exterior, como foi falado. O homem exterior, ele tem uma tendência, né? O DNA da desobediência, né? E esse DNA da desobediência faz com que muitas situações faz com que a alma, né, nos seus desejos, faz com que ele não se torne, como lá em Paulo 2 Coríntios 5,17, uma nova criatura, mas quer ainda viver as coisas passadas, quer viver o quê? Situações de carnalidade. Por isso que você vê muitos cristãos que na igreja parece ser espiritual, mas são irmãos carnais, porque eles expressam aquilo que a alma vem nos seus desejos, nas suas vontades, colocar aquele âmbito. E fez lembrar, viu, pastor, sou citando isso, fazer esse comentário, que acho que em Romanos que fala, né? Se eu me engano, não, Romanos 2 não, assim, na passagem que fala que, acho que é em Romanos que fala que há vasos para a honra e vasos para a desonra, né? Se refere justamente a isso que eu estou falando, né? Que é os crentes carnais e os crentes espirituais. Então, os cristãos carnais são os cristãos dominados pelo corpo, né? A alma lança aquela vontade, por isso que ele lembra Jeremias 28, se não me engano. 29, eu não me lembro agora. O senhor falou agora porque o homem é perverso, né? Malvado e perverso, né? Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Acho que é Jeremias 28. Jeremias, e aí nós vemos que Paulo, em 1 Coríntios 9, versículo 27, ele dá uma expressão sobre os cristãos que são dominados pelo corpo, né? Porque Paulo ele dizia, antes eu subjugo o meu corpo, quer dizer, ele traz o corpo num domínio, né? Num domínio para que ele seja manifesto no mundo físico, mas de uma forma espiritual. Amém. E aí ele diz, o meu corpo, ele reduz ele à servidão. É como se ele estivesse pegando correntes e segurando o corpo para que não faça vencido o que Deus quer para que a alma e o espírito venha manifestar a vontade de Deus. Então ele mantém o que? As correntes, ou a corda curta, né? Porque ele diz, como é que ele faz isso, né? Subjugando, né? Subjugando, você trazendo, como você monta um cavalo com rédeas, você trazendo a rédea curta. Então, quando Paulo fala em 1 Coríntios 9, 27, ele trata desse assunto. Sim. Agora, Paulo sabe exatamente o que é subjugar o corpo, reduzir a sua. Então, esse subjugar, o eu, né? O eu interior tem que ser o dominador do eu exterior. Exatamente. Mas como nós estudamos, né? O inimigo ele trabalha onde? O inimigo ele trabalha na nossa mente. Ele não tem capacidade de entrar na nossa mente se temos uma nova vida em Cristo, né? Somos do Senhor, vamos escolher assim, separados, santificados do Senhor. Então, o homem interior, ele vai se alimentar, como Jesus diz lá na tentação, tanto Mateus 4 como Lucas 4, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A boca de Deus qual que é? A palavra de Deus, a Bíblia. Então, o alimento tem que ser a palavra de Deus. E quando eu me alimento com a palavra de Deus, eu moldo a minha mente, porque a minha mente não, ela pode ser uma mente humana, mas ela é uma mente também tratada pela mente de Cristo. Porque a minha mente, ela precisa ser blindada contra as astutas ciladas do diabo. Porque ele envia o quê?
dardos inflamados, como dúvidas, incredulidade. Você sabe do que Jesus Cristo fez, você é testemunha de Jesus, mas chega num dado momento que você declara os comandos espirituais que são no mundo espiritual, sobrenatural, não são naturais, trazendo esse mundo ao natural, dizendo: eu recebi minha cura. E aí o que acontece? Satanás, ele só observa, como observou Jesus em Lucas 4, tentou ele durante 40 dias, 40 noites, e depois deixou por um tempo. E Satanás vem tratando isso com cristãos que não se alimentam, não querem modificar a sua mente. Então, é uma luta. É como você estivesse domesticando um pitbull. É verdade. Né? Domesticando um pitbull que saiu de uma rinha de cães, e você foi lá e você, eu digo, não comprou, né? Aquelas ONGs que dão um animal e você vai cuidar desse animal. Então você vai ter que cuidar da sua mente. Exatamente. Porque a sua mente, ela está acostumada com brigas, polêmicas, discussões, e aí ele reduz a sua servidão, onde ele diz que eu esmurro o meu corpo. Mas como ele esmurra o corpo? Ele dá cabeçada na parede? Não. Ele dá soco na parede? Não. Ele chuta a parede? Não. Ele se alimenta da palavra, ele começa a não só alimentar, mas ele começa a saborear a palavra como? Meditando na palavra. Porque quando a gente medita na palavra, a gente abre um dicionário qualquer, mesmo que a gente não tenha uma Bíblia de estudos, a gente abre uma Bíblia, pode ser comum, tem referências embaixo, lá na parte de baixo do capítulo. Para facilitar, né, a compreensão, né, da compreensão, e minha perna adormeceu. Ai, caracas! Meu Deus! Ai, Jesus! Aí ficou feio. E aí o que acontece? A pessoa, ela começa a fazer que nem Paulo, a esmurrar o seu corpo, fazendo com que o alimento, com todas as características que a gente comeu, um arroz, feijão, tem, sei lá, cálcio, sei lá, o que for. Sim. Eu não sou bom de química, não vou aqui entrar nessa área, né? De coisa que tem no arroz, que tem no feijão, mas isso ele vai saborear como se estivesse saboreando lá, sei lá, uma feijoada da vovó que fez em casa. Ele vai saborear lendo a palavra, abrindo o dicionário, entendendo informações do que aquela palavra diz, porque quando ele fala assim, que ele esmurra o meu corpo e reduz a escravidão, Paulo se refere aqui ao quê? Ao homem real, ao homem corpo. Por quê? Aquele que está no interior, né, ele quer, naquele momento, expressar, que a alma quer expressar o desejo de fazer aquilo que não agrada a Deus no corpo físico. E aí, nesse momento, o homem de coração, que é o coração que foi entregue para Deus, para Jesus fazer morada, como Senhor e Salvador da vida dele, é o Espírito, juntamente com o Espírito Santo, tentando fazer com que a alma ela entenda que ela não pode fazer isso. Foi bem todas relevante. As coisas são lícitas, nem todas as coisas não convêm. O que você falou aqui, né? O estudo que eu tenho aqui sobre a tricotomia foi muito bem isso. Sobre nós já falando já do pensamento santificado. Isso. O senhor está se referindo, né? Você começa a se alimentar da palavra de Deus, né? Alimentar o seu espírito. Aí o que é? Você através, irmãos, não entenda bem, nós estamos saindo do assunto do corpo. Sim. Mas vai lembrar que é através do corpo que a alma e o espírito vai se expressar. Sim. Então, voltando ao pensamento, quando você começa a alimentar, você está alimentando a sua alma. Sim. Aí, o seu pensamento santificado pela palavra de Deus, aí vai o quê? Vai se expressar no corpo. Você vai ter mais vontade de ler, quanto mais você se desprender a ler a palavra, buscar, como o senhor falou, se alimentar como aquele prato que aquele seu prato preferido, né? No meu caso, eu
Eu gosto de tudo, né? Como ser maduro, né? Mas tem um que eu... Fortinho. Fortinho, assim como estão vendo. Mas tem um que eu... Realmente, o meu prato preferido é estrogonofe. Opa. Né? Gosto muito. Então, eu vejo assim a palavra de Deus, obviamente, muito mais do que um prato preferido. Então, eu começo a comer aquilo, mas o quê? Na verdade, eu estou alimentando o meu espírito. E aí, consequentemente, né? Vai o quê? Vai santificar a mente, né? E aí você vai criar mais e mais. E aí, veja bem, vai vir outra faculdade da alma, que é a vontade. E a vontade você vai buscando motivação. Aqui vai te fazendo bem. Quanto mais você lê a palavra de Deus, o Espírito Santo vai revelando os mistérios. Né? Amém. Aqui vai, obviamente, que aqueles que ainda não leram a palavra, os que estão lendo, tem que fazer uma oração antes, pedindo que o Espírito Santo venha revelar. Né? Amém. Que aqui é um livro muito mais do que uma folha impressa. Sim, sim. Como diz, né? 66 livros contidos nesse livro. Sim, sim. Então, você tem que realmente buscar uma inspiração divina. E aí, o Espírito Santo vai te revelando. E aquilo vai abrindo os olhos. E aí a sua vontade vai sendo mais aguçada, você vai buscando. E o que é que acontece? Aí vai santificando. Todas as faculdades, né, do homem vai, pouco a pouco, né, vai se amoldando o quê? A palavra de Deus. E aí vai realmente fazendo a vontade de Deus, que é boa, é perfeita e agradável. Eu prefiro boa, agradável. Na versão do boa, agradável e perfeita. Eu prefiro essa versão. A versão... Porque Deus é perfeito. É lógico. Mas eu digo assim... Mas acho que ficou bem claro o que eu quis explicar, né? Ficou. Foi assim, através do quê? Da alma, aí através do corpo, você vai se expressando. O que é? Você vai sentindo bem, aquela motivação, aquela alegria, né? Não mais um desejo carnal, não mais desejo de você... Porque o que acontece? Quando a gente tem um primeiro contato, no primeiro amor, a gente fala, a gente fica tão feliz, nossos pecados são perdoados, nós ficamos querendo contar para todo mundo, pessoas entendem, outras não entendem. E aí a gente pensa que agora a vida é mil maravilhas, estou no paraíso. Isso foi muito bem, né? Sobre o novo nascimento, você, o primeiro amor, aí as coisas que você fazia antes, né? Que realmente era normal, né? Você não tinha consciência do pecado. Não tinha consciência do pecado. Aí quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem em você. Exatamente. Convence desse erro. Convence. Aí o Espírito Santo o que quer? Ele vai te convencendo com aquele amor, né? Não acusando mais. Sim. Aí você começa a fazer algo que você fazia antes, começa a te fazer mal. Você não tem mais aquele desejo. Não tem mais aquele desejo. O que perdeu o interesse. O que é? Justamente isso falou, a carne vai sendo mortificada. Não eu falei até errado, perdeu o interesse. Não, o Espírito Santo mostrou um novo e vivo caminho. E aí eu olho para 1 Coríntios 3:3, que nós chegamos a ler, 3:1, 3:3, que Paulo fala para a igreja de Corinto que era muito carnal. Era espiritual, mas era carnal. Mas eu digo, se como nós temos o nosso Jesus como Senhor o que é? Nosso dono. Então, há um rei que tem um reino que é em nós, o Espírito Santo é nós. Então, esse rei, que é o rei Jesus, né? Sim. Então, ele tem um reino. E o reino, que é através do rei Jesus, não é este reino aqui na terra. Nós não somos daqui, é um outro reino. Mas nós estamos nos preparando para ir de volta. Da onde, né? Um dia saímos de lá, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Esse Senhor, se ele é rei, nós temos que submeter a vontade do rei. Então, aí o que acontece? O homem interior, quando ele entende isso, ele vai desejar não fazer mais ele, a carne, a alma formada e a expressão da alma no corpo, ser o rei agora. Ele é subjugado. Então, vai ter situações difíceis? Vai. Vai ter lutas? Vai. Como fala, mas né? naquele momento... O Evangelho de João fala, né? João 16:33, né? O Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor Jesus falou, porque eu venci o mundo. E ele, se ele é rei, ele é governador da nossa vida. Amém. Então, ele vai governar, não somos nós que governamos. Né? Então, essa expressão de Paulo estar subjugando, porque nosso desejo
da alma deformada, expressar a carnalidade, é fazer com que sejamos rebeldes diante de um rei que comprou-nos por um alto preço, Amém. um preço de sangue. É verdade. E aí a gente olha para o capítulo 3, onde Paulo exorta o estado carnal dos cristãos em Coríntios, dizendo que ele não pôde falar como homens que foram chamados para o reino onde o governador é Jesus, o rei é Jesus. E ele diz, mas como carnais e como meninos de Cristo. Isso também essa passagem? 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. E aí ele diz, como leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis tampouco, ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. É triste, né? Pessoal? Falar isso. Vocês ainda expressam Sim. alguns desejos ou deformações, como, por exemplo, Jaco Nelson comprou uma casa nova e eu fiquei com inveja. Não me alegrei com ele. Aparentemente, eu posso ter batido no mas a minha alma deformada, por alguma coisa no passado, eu não pude superar. Não pude superar, eu vou sentir, nem na escola, por que a professora escolheu ele e não me escolheu? Então vem aquela deformação, por que o professor de educação física escolheu ele ou ela e não me escolheu? É aí que nós falamos bem claro, aí, deformação da alma. Aí, naquele momento, eu sinto inveja. Mas... Aí o Samuelzinho compra um carro novo, eu falo, por que ele? Se eu estou tanto tempo na igreja. Começa a subjugar, né? Então começa a julgar. Julgar mesmo. Né? Julgar. E a gente não começa a tratar o nosso, vamos dizer, a nossa alma, uma mente renovada, o nosso espírito. Nós não novo. Permitimos, né, que o Espírito venha, né, fazer isso. Né? Porque o que acontece? Aí, se eu vejo alguma coisa que não está de acordo na igreja, que eu vejo alguma coisa que está errada, eu, em vez de orar, ou chamar um irmão e falar, irmão, vem cá, vamos fazer uma meditação, uma palavra, olha, eu vi que você fez isso, talvez você não tenha reparado, aqui na palavra diz isso, não faz isso, porque se o líder sabe, o pastor sabe, vai ficar mal. Não, o que ele faz? Ele vai e faz fofoca. Aí toda igreja começa a fazer a chamada panelinha, né? Começa a querer matar o Judas Iscariote, que às vezes a pessoa nem percebeu o que ele fez, e mata uma vida. Então, esse governo, o Senhor Jesus Cristo, dissensão na igreja, né? A dissensões. Né? E aí Paulo passou por essa questão. Por quê? Porque ali havia disputas. Então, muitas vezes a gente ouve, assim, quando a gente vai visitar uma família, né, que a mulher vem, ou o marido vem, a mulher não vai na igreja, ou o marido não vem na igreja, tal. Eu trouxe a roupa, eu trouxe a meia, a cueca, a camiseta, o sapato, e o cara não vem. Aí o homem, uma coisa, eu trouxe a calcinha, o sutiã, eu trouxe tudo, minha mulher, Jesus. Aí você um dia vai fazer a visita, você, antes de tocar a campainha, já aconteceu comigo, você vê o Sambalat de Tobias quebrando o pau lá na casa. Aí você vai entender, por exemplo, no caso do marido que vem a mulher, né? O marido escrachando com a mulher. Aí fala assim, poxa vida. Aí depois, quando você vai conversar, a mulher fala assim, pastor, por que eu vou na igreja se meu marido é grosso, se meu marido não me elogia, se meu marido não faz não faz nenhum carinho em mim, é um cavalo, talcio. Realmente né? a pessoa, em outras palavras, a pessoa carnal, né? Realmente que não vive aquilo que realmente prega, o que realmente aquilo que
cristianismo quer de nós através do evangelho. Então a pessoa dá em outras palavras, dá um mau testemunho. O senhor falou alguma vez, né? O senhor compartilhou comigo uma história parecida. Sim, sim. Que a mulher, crente em Jesus Cristo, atendeu o telefone, a mulher começou assim, compartilhando as coisas de Deus, né? A pessoa foi atender o telefone e começou a criticar o marido, né? É. O senhor lembra que o senhor... Lembro. O senhor ficou escandalizado, né? Fiquei. Mas que coisa, a mulher começou agora a falar de Deus, tá? Foi uma benção, assim. A mulher tem o telefone e começa a expor o marido. Expor o marido, xingá-lo, né? É. À frente do Senhor, né? É, exatamente. Então a gente percebe o seguinte: testemunha é importante num julgamento, né? Numa questão, né, judicial. A testemunha sempre ela tem que fazer lá, pôr a mão na Bíblia, fazer o voto, vai falar a verdade, né? Então, naquele momento, ele está sendo testemunha. Porque se ele mentir, ele vai ter consequências, penalização. E aqui nós somos testemunha pela fé. Agora, a mulher sabe edifica a casa. O homem que conhece, Paulo escrevendo tanto a Timóteo, a Tito, referente o que um homem de Deus tem que fazer, e primeiramente cuidar do vaso mais fraco, não vai fazer as coisas que os homens aí fora fazem. E dentro que nós estamos abordando o corpo. Exatamente. É o que você vai fazer até do seu corpo, da forma que você vai expressar. Exatamente. E um deles que nós citamos agora é o bom testemunho. Sim. A forma que você vai testemunhar de Cristo através do seu corpo. E os filhos. Então também na mesma seara, as filhas. Então, é uma questão. Eu ia até falar sobre uma questão de um cliente que eu tive ontem conversando com ele, uma questão, mas não vou entrar porque o negócio é assim: se os pais não dão exemplo, o que serão dos filhos? Né? Então, até a pessoa que está contando o caos, né? Uma senhora cristã, ela ficou indignada pelo que ela viu na casa deste casal, né? E é triste porque os adolescentes vão para um lado que é longe de Deus, né? Porque, como o senhor falou, não tem um bom exemplo. Não tem um bom exemplo, cara. Então, esse bom exemplo começa dentro da nossa casa. E aí a gente vai para Paulo, né? Dizendo lá em 1 Coríntios, deixa eu ver. Acho que eu vou procurar aqui. Como eu falei para o senhor, né? Tudo isso, né, faz parte do que, né? Da sua nova criatura, Cristo Jesus. Da forma que você vai se expressar através do corpo, né? É verdade? Exatamente. Da forma que você vai ter o contato com o mundo. E as pessoas vão ver Cristo na sua vida, né? Na sua vida e na nossa vida, né? Amém? Amém. Paulo escreve em 1 Coríntios sobre algumas questões sobre a palavra de Deus, né? E aí, como nós estamos usando o alimento que é a palavra de Deus, né, eu quero somente achar o versículo. Versículo 21 diz que... Do capítulo 1. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, né? E aí ele fala sobre o judeu que pede sinal e o grego busca sabedoria, mas fala da pregação de Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então Paulo começa a dizer, né, sobre a loucura de Deus, que é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Se eu pegar esses versículos aqui, eu vou dizer que Jesus, que é o maná que desceu do céu,
Ele quer aqui que eu, como uma nova criatura, utilize do conhecimento, né? Apesar que estão falando da pregação, né? Daquilo que Jesus veio fazer, as boas novas, entregar as boas novas. Perfeito. E se eu começo a alimentar a minha mente, alimentar a minha alma e subjugar o meu corpo, eu começo a escolher as coisas de Deus do que as coisas do mundo. E o governo de Deus, através de Jesus Cristo, vai fazer com que eu tenha uma vida com abundância. Porque é aquilo que o senhor falou. A vontade de Deus é boa, se é boa não pode ser ruim. É bom. Pode estar no verão, pode estar no outono, pode estar no inverno, pode estar na primavera. Pode ser tempo de chuva, pode ser tempo de sol, pode ser tempo de tempestade, pode ser tempo que for, né? Então, neste momento, eu começo a entender que eu sou chamado para fazer uma diferença ao mundo. E eu não posso agradar a minha alma deformada, expressada na minha carne, porque eu estou desagradando a Deus. E se eu desagrado a Deus, eu começo a me tornar inimigo de Deus. É verdade. Porque o amor pelo mundo é inimizade contra Deus. Então, eu não bebo mais. Posso beber? Posso, mas isso não mais dá prazer. Eu me drogava. Eu não quero mais me drogar. Por quê? A droga é passageira, os efeitos são passageiros. E quando passo os efeitos passageiros, eu quero mais e mais, e mais e mais eu me intoxico. E as coisas de Deus não são passageiras, são eternas. Exatamente. A eternidade é diferente de passagem. Como o senhor falou, né? A gente realmente não tem mais as mesmas práticas de antes, porque aquilo não nos traz mais, como supor, nenhum prazer. Porque aquilo não alimentava a nossa carne, né? Exatamente. Mas hoje não. Qual é a nossa intenção? Alimentar nosso espírito, né? Exatamente. A palavra de Deus. Então hoje o que é? A carne não tem mais poder sobre nós. Nós mortificamos nossa carne. Procuramos, né, sempre mantemos essa disciplina. Tem que ser uma disciplina constante. Não quer dizer que hoje eu matei minha carne, eu resisti às tentações, não quer dizer que amanhã ou depois o inimigo vai tentar, como o senhor falou. Assim como houve o Senhor Jesus a tentação, mas insisto, se aconteceu com o Senhor Jesus no deserto, quanto mais com a gente. Então veja bem, então a gente tem que modificar o corpo constantemente. Mas de que forma isso? Se sujeitando mais uma vez à palavra de Deus, aos ensinamentos, né? E isso vai o quê? Vai alimentar o nosso espírito. E com o espírito vai o quê? Controlar. Não, o Espírito Santo ele possui nosso espírito e através do Espírito Santo ele controla a nossa alma. Olha como que assim, a engenharia, né? Digamos assim, né? Sim, sim. De Deus, né? O Espírito Santo possui nosso espírito, então, ele começa a ter o contato com Deus, né? Abre as vendas caem dos nossos olhos. Vale a pena repetir, ele controla a nossa alma. Olha que coisa linda. O Espírito Amém. Santo. E é o que é a alma? É a alma onde nós falamos, os pensamentos, as emoções, a vontade e, consequentemente, o nosso corpo, né? Como fala a palavra de Deus, o corpo como a carne, né? É mortificado. Não é que a nossa carne é mortificada, é os desejos, né? Aquilo que está contido na alma, realmente o corpo não vai estar mais sujeito àquilo. Vai estar sujeito ao Espírito Santo. E vai realmente, né, amoldar a alma, né? E vai tirar todas essas deformações ao qual o pecado fez, né? Justamente. Então aí nós vamos entrar no Espírito Santo, porque era essa passagem para a gente finalizar. A parte da natureza tríplice do homem que entra, como nós falamos, em contato com o Espírito Santo, é a parte do Espírito. E nessa parte, o homem real, né, o homem que, como diz o homem físico, né? Só diz o homem sem Jesus, o homem natural. Né? O homem natural, né? Ele precisa o quê? Permitir, que
como dizem Apocalipse, que ele bate a porta, eu entrarei, cearei. Apocalipse 3:20, né? Isso. Bato na porta do seu coração. Amém. Por que o coração? Porque aquele homem interior do coração, né, ele tem desejos, ele tem situações, né, que ele precisa ser tratado, porque no passado não talvez... é o coração, um músculo, assim, né? Não é o coração, músculo com a aorta, com as artérias, né? Porque vai lembrando, né, pastor? Muita gente confunde isso, mas o meu coração com o músculo, não. Né? Então, o naquele coração, momento... a palavra de Deus até diz a alma como coração. Exatamente. Fala, acho que em Levítico, né? Que fala assim. Levítico, exatamente. Fala, né? Então, é o espírito deste homem que recebe a vida eterna, como está em Apocalipse 3:20, quando ele aceita e reconhece. E aí teremos um corpo em obras. Então, quando o Espírito Santo ele começa a trabalhar dentro de nós, nessa tricotomia, sim. Então eu digo, como eu já falei algumas vezes, é que nem você vê aí, São Paulo virou o quê? Virou o quê? Um campo, não. Ele virou um parque de obras. Tem obra por todo mundo é lugar, né, parque? Eu esqueci o nome. Um canteiro de obras. Um canteiro de obras. Então, naquele momento que eles eu ia falar um caos, né? E aí o que acontece? Quando o prédio está subindo, eles colocam aquela rede para proteger, para não cair nenhum tipo de tijolo, concreto na cabeça. Né? Então, aqui começa aquela proteção. Então, naquele momento, eles colocam até uma faixa, estamos em obra. E quando nós viemos para Jesus, nós estamos em obras até o dia que eles nos chamar. É o nosso lema, né? Exatamente. A gente que apresenta junto com o Diácono Daniel, né? E colocou isso como lema, né? Desculpe o transtorno, né? Estamos em obra, né? Estamos em obra. E aí no capítulo 2 de Coríntios diz, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, que é o Santo, que é a letra maiúscula, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E aí diz assim, por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, aquilo que o senhor falou da conexão do Espírito de Deus com o Espírito, para moldar a nossa alma e fazer com que o corpo não expresse a nossa vontade, não como marionete, mas sendo grato a Deus pelo que Ele nos fez e vai fazer. Ele vai respeitar o que é? O nosso livre-arbítrio. Isso é amor. Falamos junto, hein? Isto é amor, é expressão de amor. É verdade. Porque nós não somos tiranos que nem na Coreia nem na China, né? Né? Sim. Então não tem, se não fizer, morre. Não, é livre-arbítrio, você decide o que você quer. Aí eu vou para o versículo 9 do capítulo 2, se você tiver em 1 Coríntios 2, 9. 2, 9, sim. Porque naquele momento, né? 2, 9. Antes de chegar no 9, eu vou ler o versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente a Deus, a vida eterna. Aí eu vou para o 9. O que o 9 diz? É algo para que estão nos acompanhando, para dar um glória bem. Glória a Deus! Glória a Deus, né? Nos dado gratuitamente. Gratuitamente, você recebeu de graça. Você recebeu o maior presente do mundo. Já pensou? Você é o cara mais rico do mundo por causa desse grande presente. Né? E aí diz que... Tem uma passagem dentro do contexto que eu Pode falar. Eu não me recordo, né? Se eu daí lembrar. Ele fala que nós não fomos comprados com ouro nem prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Amém. Amém. Aí ele diz do 13, a quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, está falando sobre a pregação, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Sim. Quando você começa a entender as coisas espirituais, você não começa a dar mais valor às coisas naturais. Você começa a deixar em segundo plano, porque o Senhor usou
a própria palavra que ele diz é buscar as coisas de cima nas coisas de baixo. Essa passagem. Então, ele diz assim, ele diz, ora, olha que interessante, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Porque Continua a ler. o homem natural não conhece as coisas do Espírito porque lhe parece loucura, né? É loucura. Sim. Ele não pode entender isso. E como é que ele vai entender? Através do Espírito Santo, Santo. que vai revelar a ele. E aqui fala muito bem, porque se discerne espiritualmente. Discernir é saber exatamente, ver o que está acontecendo, né? Teve momentos, eu não sei que oração ainda, mas teve momentos da minha vida que eu comecei a ter discernimento espiritual. Sim. Tem uma vez que eu estava sendo discipulado pelo pastor, que eu como evangelista, Sim. e nós passamos a noite em oração, em jejum, passamos a noite ministrando, viramos a noite, nós estamos em jejum, em louvores, em adoração, em intercessões. Não De estava, manhã cedo. não estava em prisão, mas estava com o Paulo de Silvas, né? Exatamente, não estava em prisão, mas estava com Paulo assim. Mas de manhã, 9 horas da manhã, até eu falo loucura aqui, eu acho que foi loucura, porque hoje eu não faria isso, tá? Nós entramos num bar porque estava muito quente, muito calor. Entramos no bar para tomar um café, café com leite. Não reparamos no bar. Até pegadinha para quem está no vídeo, É. Opa, Para tomar um café com leite. Olha lá, pastor. Não, café com leite. Deus é minha testemunha. Eu faço que nem Ezequias. Viro para a parede e falo, Senhor, tu és minha testemunha. E aí, naquele momento, o que acontece? O moço falou, não tem café nem leite. Tenho cerveja. Provocação. É lógico. Usado por Satanás. Com certeza. E aí tinha um grupinho de pessoas sendo usadas por Satanás ali, enchendo um engradado de garrafas vazias que eles estavam bebendo desde a hora que nós estávamos na noite anterior, em oração, em jejum, Sim. louvando e adorando a Deus, Falaram, no trabalho, e eles estavam, acho que desde a noite bebendo. E aí, quando nós entramos, eu ouvi desta forma, os homens chegaram. Você até tentei olhar para a polícia. Os homens chegaram. Né? E nós estávamos no jeans, normal. Sim. Aí o pastor falou assim, bom, já que eu estou com sede, tem uma coca gelada? Tem uma coca gelada. Sim. Aí quando ele foi pegar uma coca gelada, ele pegou lá do freezer embaixo, trouxe, pegou 2 copos, né? Eu até tomei um copo assim, que eu tenho um nojo, né? Mas orei antes. Abençoe esse copo. Mas naquele momento que ele começou a colocar a coca, eu vi que o pessoal começou a dar risada. E naquele momento, eu em oração falei assim, Satanás e seus anjos caídos, legião do inferno. Na mesma hora que eu estava virando, o pastor que estava comigo, ele virou como se concordando com o meu olhar, eu acho que ele estava em oração. Estava no mesmo, né? Nós repreendemos esta mesa em nome de Jesus e declaramos vocês amarrados e quietos agora em nome de Jesus. Amém. Os 4 fizeram assim, bum, bateram a cabeça na mesa e ficaram como mortos. Olha. O homem que estava no bar assim, olhou para a gente, olhou assim, foi lá para o fundo. Ficou atônito, né? Ele falou, o que é isso? Meu Deus, de onde vocês vieram? Tanto é que na hora de pagar, tomou uma coca gelada, de 2 litros, eu acho que em 5 minutos. Chamamos o cara para tomar sede. Aí pagamos o cara, quando nós fomos saindo, eles levantaram, os homens foram embora. Então, tremendo, né? Então, assim, o mundo espiritual, depois nós declaramos aqueles homens libertos, a religião saindo daqueles homens, aqueles homens sendo homens de família. Você vê assim, eu sou o pastor, né, ministro do Senhor. Pastor Zé Carlos. Estavam em comunhão, né? Exatamente. Totalmente, né? Assim, houve discernimento do Espírito, mas eu quero dizer o quê? Vocês estavam ali realmente total sintonia com o Espírito Santo. Né? Sim. A carne, como eu disse, mortificada. Totalmente mortificada. Exatamente. Podia muito bem, se estivesse na carne,
chega a Tchau, meu, você está falando o quê? Você está tirando que sarro negócio de é quê? esse Que aí? negócio aí? Tá falando da gente aí. É, E aí eu que tomo uma satisfação, tá dando risada da gente por quê? aí o que que ia ser? A carne ia prevalecer. Sim, sim. Mas Podia não, ser vocês estão, provocação. mas não, vocês agiram com discernimento do Espírito Santo, Amém. de forma espiritual, repreendeu, né, aquele mal. Amém. E aí diz no versículo 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu Esse é e o tremendo. ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém. Deus tem preparado um novo tempo, um avivamento para a igreja do Senhor, principalmente aqui no Brasil, Diácono. Amém, eu creio também. Então eu digo assim, nós temos a natureza de Deus, que o caráter de Deus é amor, através de Jesus Cristo. Então nós tratamos as coisas com amor. A nossa